Você sabe qual é o erro que te faz parecer fraco, mesmo quando você tenta ser forte? É a sua constante necessidade de aprovação. O indivíduo, imerso em um mundo de expectativas e julgamentos incessantes, frequentemente se vê enredado nessa teia invisível. Em cada reunião de trabalho, em cada interação social, e especialmente na vitrine ilusória das redes sociais, a busca por validação externa se manifesta como um monstro silencioso. No escritório, o indivíduo se esforça além do limite, não pela paixão genuína pelo projeto, mas pelo olhar de reconhecimento do chefe, pelo aceno de cabeça dos colegas. Suas ideias, muitas vezes brilhantes, são moldadas e remoldadas para se encaixarem em um consenso que ele acredita que lhe trará aplausos. Ele disfarça suas verdadeiras opiniões, cala a voz da sua intuição, apenas para não gerar atrito, para não ser o diferente. O medo da desaprovação é um chicote invisível que o impulsiona a uma conformidade exaustiva. Nos relacionamentos, a situação não é diferente. O indivíduo se dobra, se contorce e, por vezes, anula seus próprios desejos e necessidades para agradar o parceiro, os amigos, a família. A sua identidade se torna um espelho das expectativas alheias, refletindo o que os outros querem ver, e não quem ele realmente é. Ele ri de piadas sem graça, concorda com opiniões que o desagradam e disfarça suas dores para não ser visto como um fardo. Cada sim dito contra a sua vontade é um tijolo a mais na prisão que ele constrói para si mesmo. Nas redes sociais, o palco é ainda maior e mais cruel. A cada postagem, a cada selfie, a cada atualização de status, o indivíduo aguarda ansiosamente os curtidas e os comentários. O número de interações se torna uma métrica distorcida de seu valor pessoal. A ausência de engajamento é interpretada como rejeição, uma falha intrínseca que corrói sua autoestima. Ele edita a vida, filtra a realidade, buscando a imagem perfeita que lhe trará a validação efêmera de estranhos. Essa busca incessante por validação externa leva o indivíduo a tomar decisões ruins, a se conformar com menos do que merece e, pior, a perder sua identidade no processo. Ele veste a máscara da força, uma fachada de confiança e resiliência que esconde uma insegurança profunda. Por trás dos sorrisos forçados e das atitudes de "tudo está sob controle", reside um vazio que se aprofunda a cada dia. A exaustão mental de viver para os outros é palpável. É como carregar um peso invisível que nunca se dissipa. Mesmo após receber elogios e aprovação, o vazio permanece. Uma sombra persistente que o lembra de que a força que ele projeta não é sua. Você está trocando sua verdadeira força por migalhas de atenção. E isso te destrói por dentro. É um ciclo vicioso, onde a necessidade de aprovação se alimenta da própria fraqueza que ela gera. Mas o que aconteceria se você parasse de se importar com o que os outros pensam? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A verdade que o indivíduo precisava confrontar era brutal em sua simplicidade. A verdadeira força não residia na aprovação alheia, nem nos aplausos que ecoavam em corredores vazios de significado. Ela brotava, inabalável, da autossuficiência e da convicção interna. A revelação atingiu-o como um raio, desmistificando a noção de que vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, a verdadeira fraqueza era a dependência. A dependência emocional de olhares externos, de validações superficiais que se esvaíam tão rapidamente quanto surgiam. O indivíduo começou a perceber que a máscara da força, que tanto se esforçava para manter, era, na realidade, um grilhão. Cada sorriso forçado, cada concordância silenciosa, cada passo dado para agradar outrem, era um elo a mais nessa corrente que o prendia.
A libertação começaria com o desconforto necessário, um processo doloroso, mas intrinsecamente libertador. Era como arrancar um curativo velho de uma ferida. A dor inicial era intensa, mas a promessa de cura e liberdade era infinitamente mais valiosa. Ele se viu refletindo sobre figuras históricas e contemporâneas, pessoas que haviam demonstrado essa força interior de forma exemplar, independentemente da opinião pública. Nelson Mandela, que suportou décadas de prisão sem jamais renunciar à sua visão de justiça e igualdade. Marie Curie, que perseguiu a ciência com uma paixão inabalável, desafiando o ceticismo e o machismo de sua época. Martin Luther King Jr., cuja voz ressoou por direitos civis, mesmo sob a ameaça constante da violência. Essas figuras não buscaram aprovação. Elas buscaram a verdade e agiram com base em suas convicções mais profundas. A força delas não vinha de fora, mas de um reservatório inesgotável dentro de si. O indivíduo compreendeu que a escolha crucial estava em suas mãos. Ele poderia continuar a se diminuir para caber nas expectativas dos outros, esvaziando-se de sua própria essência. Ou poderia decidir parar. Parar de se encolher. Parar de se desculpar por quem ele era. Parar de buscar permissão para existir e para prosperar. Era um momento de virada. Uma encruzilhada onde o caminho da dependência se bifurcava para a trilha da autonomia. A voz interior, que por tanto tempo fora abafada pelo coro das opiniões alheias, começava a se fazer ouvir, sutilmente no início, depois com crescente clareza. Cada segundo que o indivíduo gastava buscando validação era, de fato, um segundo roubado de sua própria grandeza. Era um tempo precioso que poderia ser investido em autoconhecimento, em crescimento, na construção de algo autêntico e significativo. A urgência da situação tornava-se inegável. Não se tratava apenas de uma questão de autoestima, mas de sobrevivência da própria alma. A necessidade de aprovação externa, o antagonista silencioso, tentava a todo custo manter o indivíduo em seu jugo, sussurrando medos e incertezas, lembrando-o do conforto ilusório da conformidade. Mas o conforto era uma cela dourada, e a liberdade, mesmo que desconfortável no início, prometia um horizonte ilimitado. Como se constrói essa fortaleza interna, o indivíduo se perguntava: quando o mundo insiste em te derrubar com suas críticas, seus julgamentos e suas expectativas incessantes? A resposta não era simples, nem fácil, mas ele sentia que estava no limiar de descobri-la. A jornada seria árdua, mas a promessa de uma vida vivida em seus próprios termos era um motor poderoso. Ele estava pronto para a próxima fase, para os passos práticos que o levariam à dominação interior. A resposta para a construção dessa fortaleza interna, o indivíduo descobriu, residia em passos práticos e deliberados, um caminho pavimentado com autoconhecimento e coragem. O primeiro deles era o autoconhecimento radical. Ele precisava mergulhar fundo em si mesmo, identificar seus valores, seus princípios inegociáveis e, acima de tudo, o que realmente importava para ele e não para os outros. Essa jornada de introspecção revelou camadas de desejos alheios que ele havia internalizado como seus, e o processo de desapego foi, por vezes doloroso, mas profundamente libertador. Ele começou a discernir a voz da sua própria verdade em meio ao ruído ensurdecedor das expectativas externas. Em seguida, veio a definição de limites. Aprender a dizer não sem culpa tornou-se uma ferramenta poderosa. Não era um não de agressão, mas um não de autoproteção. Ele aprendeu a resguardar sua energia, seu tempo e seu espaço mental, recusando-se a se submeter a demandas que não estavam alinhadas com seus valores ou que drenavam sua vitalidade. Cada não consciente era um reforço para sua autoestima, uma afirmação de que seu bem-estar era uma prioridade, não um luxo. Essa prática, inicialmente desconfortável,
transformou-se em um pilar de sua recém-descoberta autonomia. A aceitação da rejeição foi outro marco crucial. O indivíduo compreendeu que a desaprovação alheia era não apenas inevitável, mas também irrelevante para seu valor intrínseco. Nem todos iriam gostar dele, nem todos iriam concordar com suas escolhas. E isso estava perfeitamente bem. Ele deixou de interpretar a ausência de aplausos como uma falha pessoal e passou a vê-la como uma simples divergência de perspectivas. A rejeição de outros não diminuía seu valor. Ela apenas filtrava as relações e as oportunidades, deixando espaço para aquelas que eram verdadeiramente autênticas e recíprocas. Essa aceitação trouxe uma paz inesperada, um alívio da constante necessidade de agradar. Finalmente, a ação alinhada à convicção tornou-se seu mantra. O indivíduo começou a tomar decisões baseadas em sua própria bússola interna, mesmo que fossem impopulares ou contrariassem a opinião da maioria. Ele deixou de hesitar, de buscar validação externa para cada passo. Se sua intuição e seus valores o guiavam em uma direção, ele seguia, confiante em sua própria capacidade de discernimento. Essa postura não era de arrogância, mas de uma profunda autoconfiança, uma crença inabalável em sua própria capacidade de navegar o mundo. A mentalidade do inabalável se consolidava. A ideia de que sua força não era negociável, que sua identidade não se abalava com opiniões externas, tornou-se a base de seu ser. Ele havia construído uma fortaleza interna, não de pedra e argamassa, mas de princípios e autoconfiança. A necessidade de aprovação externa, antes um gigante que o assombrava, agora parecia um anão insignificante, cujos sussurros eram facilmente abafados pela voz clara de sua própria convicção. Pare de implorar por aceitação. Comece a exigir respeito. Seu valor não está no olhar do outro, mas na sua própria inabalável convicção. A hora de parar de parecer fraco é agora, não amanhã, não depois. Agora. Sua validação é sua e de mais ninguém. Desperte o alfa.